Boa noite, vamos à nossa live semanal, né? A gente faz sempre às 6, às 9 horas. Excepcionalmente, estamos fazendo essa noitinha de sábado, esse friozinho gostosinho que está, né? E o tema de hoje, psicanálise e filosofia. É interessante a gente pensar a psicanálise e a filosofia, porque ambas querem e trazem respostas para diversas questões da existência humana. Né? A filosofia, a partir da investigação pelo uso da razão, com sua metodologia estritamente dentro do campo do raciocínio, para questionar, para buscar compreender as nuances da existência humana, buscar compreender o ser humano, pensar o ser humano. E pensar o ser humano não só nas suas relações com o outro e com os demais entes na natureza, mas também pensar, né, dentro de uma proposta no campo da filosofia da metafísica, pensar o ser, né, fazer uma ontologia. E isso trouxe diversas compreensões e diversos tipos de respostas para o comportamento humano e como se buscaria principalmente a questão da felicidade. Muitas correntes filosóficas colocam essa questão muito presente. E no decorrer dos séculos, nós vamos chegar àquilo que alguns filósofos preferem chamar de filosofia da existência. Né? Inclusive, dentro dessa corrente, nega-se que Kierkegaard, por exemplo, ele seja o pai do existencialismo moderno. Eles consideram o Jean-Paul Sartre, né, mesmo como o pai do existencialismo moderno. Eles colocam Kierkegaard dentro da filosofia da existência, que não é existencialismo. Na mesma condição eles colocam Albert Camus, que não se dizia nem existencialista, até porque ele rompeu com Sartre, e não se dizia também absurdista, apesar de falar sobre o absurdo, como Kierkegaard também falou. E eles colocam ali dentro dessa corrente da filosofia da existência. Hannah Arendt, que vai especialmente trabalhar essa questão. Mas independente dessas disputas, né, de que tipo de filosofia se está a fazer, é interessante que a gente fazendo essa volta, né, primeiramente no campo da filosofia, para depois nós estarmos abordando as questões também referentes à psicanálise e os possíveis links da psicanálise com pensamentos filosóficos e aquilo que a psicanálise vai colocar que será diferenciado. Nós temos toda uma preocupação, por exemplo, em Kierkegaard, quando ele fala sobre indivíduo. E ele, para falar de indivíduo, ele separa terminologias. Quando ele fala do indivíduo que faz uma síntese, que consegue
não manter aquele conflito próprio, né, de uma dualidade que há em nós, apesar de nós sermos múltiplos, né, somos um, mas também múltiplos, né, diante de desejos, de ações, de pensamentos. Mas o que ele fala em sentidos bem estritos, né, como atemporalidade, temporalidade, infinitude, finitude, né, o macrocosmo e o microcosmo, quando se tem essa percepção de que eu compreendo o infinito, né, no sentido de saber, né, de ter a razão e a certeza de que há um infinito, mas que eu mesmo posso pensar o infinito, mas não sou o infinito, sou finito. Né? O que ele vai chamar isso de o desespero humano? E ele fala que quando um indivíduo, quando ele usa para dizer do indivíduo que faz uma síntese, que passa a compreender esse processo, ele usa o termo tornar-se si mesmo. Quando ele vai falar do indivíduo como oposição, né, à multidão, ele vai usar outra terminologia, né? E quando ele vai falar também de indivíduo dentro da filosofia enquanto uma questão especulativa, ele vai usar o termo sujeito. Então ele traz, né, terminologias bem precisas para colocar o que ele quer dizer, né? E o Kierkegaard traz isso, o Arthur Schopenhauer também vai colocar sobre essas questões da existência e vai falar, principalmente em seu livro sobre as dores do mundo, a metafísica do amor, ele vai trazer as questões em relação à transcendência, né? A transcender. E o Nietzsche também vem trazer essas questões falando da transcendência, mas ele vai falar do Übermensch, que é o super-homem, né? O melhor, a tradução melhor para isso é o além do homem, né? Que o Nietzsche vem trazer, né? E ele traz o Nietzsche, apesar de muitos cristãos pegarem muito no pé do Nietzsche, né? por ele ser ateu, enfim, os cristãos pegam no pé mesmo, né? De quem é ateu, né? Essa briga religiosa de lentes. O Nietzsche vai dizer que Jesus Cristo foi o único cristão verdadeiro. E esse único cristão verdadeiro morreu na cruz. Claro, é uma fala muito radical, né? Dizer que houve um único cristão e esse cristão morreu na cruz, né? Porque eles consideram-se outras personalidades, né? Que dentro do fenômeno da cristandade trouxeram também muitos exemplos, né? Francisco de Assis, Agostinho, né? Alberto Magno, Tomás de Aquino,
né? Clara de Assis. Há uma desconsideração, né, ao meu ver, dessas personalidades, né? Mas o Nietzsche não deixa de exaltar assim a proposta que Jesus veio trazer, né? E quando ele escreve o livro, até parece fácil o entendimento, mas não é, né? Porque é uma categoria de escrita filosófica aforística, né? São aforismos. Escreve o anticristo. Ele não está sendo contra o Cristo. Ele, na verdade, está sendo contra o fenômeno dogmático religioso, né? Ele não está sendo contra Jesus Cristo. É isso que precisa ficar entendido. E o Nietzsche, ao falar desse além do homem, dessa possibilidade de nós transcendermos, de nós sairmos de situações em que nós, primeiro, segundo Nietzsche, estávamos vivendo como um camelo, as corcovas, né, como as corcovas de um camelo, onde o que acontece? As corcovas de um camelo representam justamente tudo aquilo que nós fomos ensinados, orientados, né? Viemos a ser assim construídos para vivenciarmos, né? Esses valores morais que nos são trazidos. E aí o Nietzsche vai falar que a gente precisa chegar a um ponto de nós nos revoltarmos quanto a isso e vamos ser então leões, né? O rei da selva, né? O leão, chamado o rei da selva, e vamos assim começar a nos revoltar, porque nós precisamos ir para além do homem, né? Para além do ser que desejaram, né, que nós fôssemos, né, construindo-nos, né, e que nós devemos nos construir até que a gente chegue ao ponto de ser criança. E o que é o ser criança para o Nietzsche? O que é esse retorno à infância? É fazer a destruição de tudo aquilo que nos foi ensinado e nós fazermos uma reconstrução, né? Onde nós vamos verdadeiramente constituir a nossa identidade. E essas expressões, essas teorias, nesse aspecto elas vão se linkar muito com a psicanálise. Já coloquei em uma outra live, né? Grande Márcio, boa tarde, meu amigo. Né? Com a psicanálise, o Freud, né? Nesse link dessas teorias com a psicanálise, o Freud ele simplesmente faz o seguinte: olha, eu não leio Nietzsche. Ele conheceu, mas ele percebendo que o que Nietzsche falava estava tão próximo do seu pensamento, Freud ficava com medo de ser influenciado por aquelas ideias. Então ele não falou muito sobre isso, que ele ele preferia não ler, não estar a par das teorias do Nietzsche. Entretanto, o Freud vai dizer que o Nietzsche teria sido o primeiro filósofo psicanalista. E o Nietzsche, curiosamente, né, ele falava que era o primeiro psicólogo, né, da humanidade.
E por que isso se linka à psicanálise? Agora vamos retomar um pouco das origens da psicanálise, né? A psicanálise ela vai surgir a partir das observações de Freud na Salpêtrière com Charcot, Jean-Martin Charcot, em que ele vai observar, Sigmund Freud vai observar que as histéricas que Charcot tratava, na verdade, quando se observava medicamente, o Freud era médico neurologista, né? Falava-se à época também neuroanatomista, e ele vai observar que aqueles sintomas não estavam presentes naquelas histéricas enquanto doenças físicas, mas sim enquanto doenças psíquicas. Até o processo de que Charcot fazia pelo método hipnótico, né? O processo da conversão. Né? Então, se tinha um homem, por exemplo, andando numa cadeira de rodas, e aquilo era um fenômeno estritamente psicológico, psíquico, o Charcot e o Freud viu isso, fazia a conversão. Pegava uma histérica que estava em pé e estava trêmula e transferia os sintomas de um para o outro. E aquele homem se levantava da cadeira de rodas, ficava tremendo, e a histérica não conseguia mais andar. E o Freud observou, se é possível isso, tem algo além disso. Esses fenômenos, eles são psíquicos, eles não são orgânicos. E aí o Freud vai junto ao Joseph Breuer fazer experiências. E no livro Estudo sobre a Histeria, nós podemos acompanhar, inclusive é um livro que o próprio Freud, no seu pequeno prefácio, ele fala: querem começar a estudar psicanálise? Comecem aqui. Né? Porque é todo o processo primeiro, né? Da invenção da psicanálise. E a paciente chamada Ana O, né, a Berta Pappenheim, o nome verdadeiro dela, ela vai chegar um momento em que ela, enquanto Freud falava, ela vai chegar um momento que ela vai pedir para o Freud se calar. E para escutá-la, e o Breuer também, vai pedir para que eles a escutem. E o que esses médicos fazem? Esses médicos que, à época, se ia, né, a um médico, e ainda hoje, não, muitas vezes, né, não é tão diferente assim, se chega e eles tinham todo o saber. Né? Claro que hoje as proporções são diferentes, né? Eles tinham todo o saber. E se ia até eles. E simplesmente o que acontecia? O médico falava tudo. Todos os sintomas, o que era para ser colocado, né? Para ser feito. E dizia, dava todo o diagnóstico. E o Freud e o Breuer, eles tiveram a capacidade e também pela curiosidade, por que ela, em estado de hipnose, está falando para nós pararmos de falar e escutá-la. Eles param de falar e eles escutam. E ela vai chegar um momento em que ela falando, né, dos traumas que está sofrendo, ela vai usar um termo que aquele método é chamado de
talking cure, isto é, cura pela palavra. E de uma forma vulgar, ela fala que é a limpeza da chaminé. E o Freud, a partir daí, vai percebendo que a partir da fala, muitos traumas da infância, muitos traumas no decorrer da vida, as reminiscências, né, disso que apareceu na hipnose, faziam com que, à medida que isso fosse falado, os sintomas que aqueles seres humanos, principalmente aquelas mulheres do sexo, estavam tendo, iam desaparecendo. Só que ele chegou a um ponto de perceber que já não precisava mais usar da hipnose. Que era bastar deixar a pessoa essa palavra tanto quanto confortável. E aí, né, vem todo o histórico do divã, né, e a pessoa deitada ali, ainda, né, o Freud fazia processos que vão lembrar a hipnose, colocava a mão na testa da pessoa, fale o que você tiver que falar, sem censurar nada, fale tudo. E assim surgiu a metodologia da psicanálise, que é a metodologia da associação livre. Que nem sempre é tão livre assim, porque nós psicanalistas muitas vezes pontuamos, interrompemos, falamos. Então, mas livre no sentido de a pessoa falar sem se preocupar com ordem cronológica, sem se preocupar se faz sentido, sem se preocupar com moral, apenas falar. E o analista vai associando, né, essas palavras, vai fazendo os links, as ligações devidas, até que isso dê todo o embasamento que a analisante reconheça, né, a partir da sua própria escuta, de que a solução ou a identificação do problema, o porquê do conflito está em tal ou qual ponto. Muitas vezes, não é raro, nós escutarmos analisantes falarem assim, depois que a gente pontua alguma coisa, faz alguma interpretação, é mesmo. Ou eu não havia pensado sobre esse ponto de vista. Nossa, nunca tinha pensado sobre isso. E quando eles falam isso, eles estão dizendo que inconscientemente eles estavam ali sabendo disso. Só precisava que isso fosse tornado consciente. E a partir do momento em que algo inconsciente é tornado consciente, é que a cura é possível. E o que isso tem a ver com o fato dos filósofos que citei anteriormente? Porque o Freud, ele teve essa influência, né, desses filósofos da existência ou existencialistas, não vai importar aqui essa discussão, né? E ele vai colocar sobre a questão dessa construção do sujeito, né? Dessa construção do indivíduo. Então, o Freud vai colocar que há ali realmente, como dizia o Kierkegaard, o Schopenhauer, o Nietzsche, uma angústia que faz parte da vida, né? Uma angústia que deixa realmente a nós nesse conflito, nesse desespero humano que o Kierkegaard falava, né? De nós vivermos nesse atemporal e nesse temporal. Mas o que vai ser o atemporal para o Freud? Qual o desbravamento que
que o Freud traz, né, no início do século XX. O que ele traz? Ele traz o inconsciente. Já era falado na filosofia de outro modo, já era falado na medicina de outro modo, mas ele traz o inconsciente como o fenômeno de onde estão os nossos desejos. E os nossos desejos em conflito com os nossos valores morais, com aquilo que nós aprendemos em nossas famílias, na sociedade, esse conflito. E aí a psicanálise vem trazer, numa fala, por exemplo, do Jacques Lacan, sobre a ética do desejo, a questão do legitimar o desejo, do desejo ser legítimo, do desejo ser ilegítimo. E também vem trazer toda a questão de como a nossa sociedade veio sendo construída e por que a época do Freud ele escandalizou ao colocar que as questões relativas à sexualidade produziam, né, esses sintomas histéricos, sintomas o que se colocava antes como psicose maníaco-depressiva, né? Hoje chamado transtorno bipolar, a histeria, hoje traduzida também nos fenômenos dos transtornos depressivos, nos fenômenos dos transtornos de ansiedade, do pânico. E tudo isso colocado hoje dentro de um esquema classificatório que parece não ter fim. O Freud havia pesquisado, avaliado, e a conclusão dele foi de que a repressão diante de determinadas questões ligadas à sexualidade faziam com que esses sintomas se davam. Claro que nós temos que ver o contexto. O contexto do Freud, início do século XX. Né, todo um valor social de moralidade, de como você deve se portar para ser uma pessoa respeitada, respeitável, não ser excluída do olhar social, né? Muitos casamentos arranjados, forjados por conta de interesses materiais, muitas histórias assim, onde tanto mulheres quanto homens não estavam satisfeitos, né, com aquele relacionamento, gerando aí neuroses obsessivas, né, que hoje se coloca como transtorno obsessivo compulsivo, né, as compulsões, né. Esse é o contexto da época do Freud, né. Porém, será que isso mudou? Mudou muito? Hoje, claro, há a possibilidade de se casar realmente por amor, né? Mas o que é que está acontecendo que também há tantos divórcios após pouco tempo de pessoas se casarem? Pessoas se casam, jovens se casam, pouco tempo depois divorciam-se. O que está acontecendo, né? O que a psicanálise e a filosofia podem colocar para nós sobre isso? Uma das coisas é sobre as questões realmente da subjetividade, né? Da construção
dos nossos valores, né? Aí das nossas opiniões, dos nossos posicionamentos. O que essa subjetividade nos traz, né? Nós somos criaturas que temos essa possibilidade de estarmos raciocinando, de termos a autopercepção de nós mesmos, né? de pensarmos sobre nós. E quando nós estamos vivenciando a nós, né, a nossa identidade, muitas vezes essa nossa identidade é construída também com um fundamento em relação ao olhar do outro, né? Esse olhar do outro que nos limita. No momento em que nós passamos a termos o reconhecimento de que somos pessoas, de que somos sujeitos, e isso só vai se dar quando um outro nos olhar, e aí nós vamos ter esse reconhecimento. Diferente de um ente, por exemplo, uma garrafa, um lápis, uma pedra. São lápis, são pedra, independente do meu olhar. Independente de em qual idioma eu disser, a funcionalidade de um lápis, quando qualquer ser humano olhar, a funcionalidade dele é escrever, desenhar. É isso. Se é um lápis para desenho, é para desenho. Não há outra possibilidade ali, né? E, claro, falando de um uso específico, né? Pode ter outras funcionalidades, por exemplo, para cometer um crime, mas aí é outra situação. Mas aquela garrafa, aquele lápis, ele tem aquele valor ali, já especificado, né? Por isso o Sartre, por exemplo, no seu livro O Ser e o Nada, ele fala que o ser são esses entes. E o nada somos nós. Nós somos o nada. O nada porque se eu não sou reconhecido enquanto outro pelo olhar de uma outra consciência, o que eu sou? Eu fico sem referência, segundo esta visão, né? E nós ficamos também dentro disso que a psicanálise vai se linkar um pouco a essa visão sartreana, um pouco porque Sartre e Freud, né, têm as suas divergências. Mas é bem interessante porque dentro de uma clínica psicanalítica nós vamos ter um primeiro momento em que o analisante, isso aconteceu comigo inicialmente ao fazer a análise, em que nós falamos do outro, nós falamos de outros, nós colocamos no outro, parece que os outros são os problemas. É o que levou Sartre a falar aquela frase, né? O inferno são os outros, é porque o outro me limita. Enquanto o outro está me vendo, eu não posso fazer tudo o que eu quero. E é isso que vai dizer, né? Sartre vai dizer que vai gerar a ética existencialista, né? Porque para ele Deus não tem real existência, né? E na análise, quando a gente coloca-se, né, o outro é o problema, o outro
é o meu inferno. Depois de um certo tempo em que a gente começa a se escutar, em que a gente começa a ter a mente, né, mais aberta, tornando consciente muitos conteúdos inconscientes, é que nós vamos começar a nos perceber. E é aí que a psicanálise entra para ser verdadeiramente esse método auxiliar para que se constitua uma identidade. Para que haja, como falamos anteriormente sobre Nietzsche, né, quando ele fala da terceira fase do se ser criança. Se eu estiver ouvindo um barulho aí, que o vizinho está fazendo obra aqui. Né? Do ser criança é do renovar, né? É do renovar, do reconstruir, né? Do reconstituir-se, ou do constituir-se verdadeiramente enquanto se é, com seus pensamentos, com seus valores, ou se vai legitimar os valores aprendidos, ou se vai realmente ilegitimar isso, legitimar aquilo que está em meu desejo. E isso também é angustiante, porque isso vamos entrar aí na questão da liberdade. E a liberdade, ela traz consigo a possibilidade de escolha. Né? E se eu não escolho? Se eu não escolho, é a minha escolha de não escolher. Também é uma escolha. Então, nos dias de hoje, né, o George Forbes tem uma frase falando sobre objetividade que ele diz assim: a minha identidade nos dias de hoje, século XXI, não pode ficar na dependência do reconhecimento do outro. Eu devo ser eu mesmo e não aguardar o olhar do outro. E nós estamos vivendo esse momento, nessa narciso, em que nós estamos aguardando o olhar do outro, mas um olhar de admiração, um olhar dos likes, um olhar dos comentários elogiosos, o olhar das questões, de estarmos postando as fotos nas redes sociais, de filmes que fomos vendo no cinema, de séries que estamos assistindo em streaming, de nos colocarmos que eu posso fazer isso e aquilo, e que o outro, né, admire isso em mim. E se o outro não admira, se o outro não me vê, é óbvio que vai haver uma frustração, e dentro desse processo narcísico, nessa frustração há também uma agressividade que vem à tona, né? Da ponto da pessoa falar: mas a pessoa perdeu, não viu, não comentou, ou disse que não gostou. Se falar que não gostou, então essa pessoa não entende, né? Ela não compreende, ela realmente é burra. Enfim, vem a agressividade. E a nossa identidade, a psicanálise, vai colocar que ela não deve depender do outro, mas sim vai nos trazendo a possibilidade de nós nos colocarmos como somos e legitimando os nossos desejos. E os nossos desejos, claro, eles legitimados, eles não afetarão, né, valores morais colocados. Né? Porque há a estrutura psíquica do superego, né? Que nós vamos ter essa interferência desses valores
que o superego é formado por esses valores de fora, que venha nos dizer, olha, isso é possível, isso deve ser realizado, não realize isso não vai ser interessante, e o ego, que é a consciência, vai refletir, pensar sobre consequências possíveis. E o id vai pulsar, né, desejando satisfazer aquele prazer. Então esse é vou usar essa palavra, né, um eterno conflito, né, para nós seres humanos, né? Então, quando, por exemplo, dentro da filosofia estoica, os filósofos estoicos como Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, vão falar sobre a questão da ira e de que a ira para eles é uma das piores coisas a acontecer, e que nós devemos estar serenos e que nós devemos encarar tudo com muita serenidade, e aquilo que não depende de mim, eu não devo me estressar com isso, e aquilo que depende de mim, então eu vou modificar. A gente fica a pensar, né, dentro da psicanálise, enquanto psicanalistas, que se a ira faz parte da minha constituição enquanto ser humano, o que pode estar por trás dessa ira? Só o fato de eu ter uma deficiência, ou os processos inconscientes podem me explicar? Por exemplo, quando alguém nos elogia, nós ficamos alegres, felizes com isso. O elogio é aceitável. Mas se alguém critica, se alguém nos critica de frente, ou se fala por trás de nós, isso nos vem ao conhecimento, muitas vezes nós ficamos irados em relação a determinadas falas. E segundo a psicanálise, essa ira não necessariamente ela é uma deficiência, ela vem mostrar que, olha, a pessoa percebeu em mim algo que eu não queria ver, né? Então eu reconheço que, nossa, lá no fundo a pessoa tá certa, né? Mas eu não quero que isso seja colocado, né? Quando também se dá o contrário, eu me iro em relação à atitude do outro, né? Aí entra o que se chama de projeção, né? Eu identifico no outro aquilo que eu vejo em mim, mas ou que eu quero esconder, não quero que ninguém veja, ou que eu gostaria de mostrar, o outro está mostrando, mas eu não tenho a coragem para isso. Eu reprimo isso. Então, por trás da ira, há processos inconscientes. É isso que a psicanálise vai trazer, diferenciando-se da filosofia. Ela vai tirar aquele conceito dos filósofos iluministas que só apregoavam o ser humano racional. E que a razão, né, a deusa razão, como eles falavam, trazia a iluminação. A psicanálise vai dizer, não, na verdade, a maior parte dos nossos comportamentos são movidos por atitudes não racionais. São atitudes inconscientes. Não há racionalidade aí. E segundo pesquisas recentes, de 96% a 98% de nossas atitudes são inconscientes.
né, evidenciando aí o acerto do Freud ao falar do inconsciente. Tanto é que o século XX, segundo estudiosos, psicanalistas, né, ou teóricos da psicanálise também, né, que aí não são psicanalistas no sentido de terem uma prática clínica, né, conhecem a teoria. Vamos dizer que o século XX foi um século freudiano. E o foi, porque os fatos dizem, né? Quando se pega a psicanálise, investigando os processos inconscientes, e usa-se um método do acessar o inconsciente a partir, né, desses desejos que estão presentes em nós nas propagandas. Fazendo associações, né? Quando se tinha as propagandas de cigarro, que se estava lá na metade do século XX com toda a questão, e também pós-guerra, né? Toda a questão do cigarro trazer uma elegância, um status, e aí colocava-se homens e mulheres fumando, e as propagandas de carros, né? As próprias propagandas de cigarros, as mulheres, né? Bonitas, ligadas ao carro, associando o desejo com um objeto, fazendo com que o consumo começasse a se fazer. E esse consumo, na sociedade capitalista em que vivemos, veio se tornando problemático. E chega-se ao ponto de hoje nós termos um excesso de possibilidades para consumir, né? E essas possibilidades para consumir se dão onde? Eu posso comprar hoje, a qualquer hora do dia. Eu posso exercer esse direito que eu tenho de consumir, desde que eu tenha um certo poder aquisitivo para adquirir o produto que eu desejo, a qualquer hora. Eu posso entrar em sites e fazer pedidos. E quando os sites são confiáveis e tem um trabalho muito bem organizado, esses pedidos chegam rápido. E produtos de qualidade que faz com que a gente passe a ter a confiança e comprar. E tudo através de cliques, onde nem se sente a saída do valor financeiro que se está investindo no produto. Porque clicou-se, acionou o cartão de crédito, se fez um Pix, e não se tem a percepção do tirar o dinheiro do bolso e pagar. E isso nos dá uma sensação de onipotência. Nos dá uma sensação de que nós tudo podemos. E aí surgem os problemas, por exemplo, no campo econômico. Quando chega a famosa fatura do cartão de crédito, seja física ou virtual, e de repente se toma um choque e se diz, nossa, agora eu não consigo pagar esse valor todo não. Mas se tem a possibilidade de pagar um valor mínimo ou 30%, 40%, 50%, até 90% da fatura e, claro, 100%. E nisso continuar o círculo de consumo. Há um movimento no Canadá chamado de simplicidade voluntária. No Brasil, nós usamos o termo minimalismo. Sendo que no Canadá isso é muito intenso. Simplicidade voluntária é a questão do menos é mais, mas a questão é de um grupo muitas vezes radical, onde não se vai comprar
comida pronta, vai se fazer a comida, onde vai se sair das moradias urbanas, vai se procurar, nem que não seja morar no interior, mas uma região menos habitável e com a possibilidade de fazer ali uma agricultura e viver, né, a partir daquela produção agrícola, né? Não andar de avião, nas férias, né? Se nós estamos aqui no estado do Rio de Janeiro, não vou para a França, não vou para os Estados Unidos, não vou andar de avião, porque há uma questão ecológica aí. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que há um movimento anti-hiperconsumo e um movimento radical. E também vem falar que os desejos estão tão desenfreados que fazem com que nós venhamos a perder nossas identidades, que nós passamos a não mais nos reconhecermos. Porque dentro de um mundo virtual, quando estamos no Facebook, quando estamos no Instagram, quando estamos no YouTube, quando estamos falando com alguém no Telegram, no WhatsApp, quando estamos nos movimentando nos grupos de estudos, naquelas... não, horário não, internet. E aí... voltou. E aí, nós estamos nos movimentando em várias redes, estamos assim em lugar nenhum. E quando saímos do mundo virtual em que estávamos com a ilusão de estar em algum lugar, nós ficamos perdidos. Qual lugar que eu ocupo no mundo? O que eu faço? Qual o sentido da minha vida? Minha vida tem um propósito? Qual o propósito? Eu estou vivendo nesse mecanismo mecanizado, onde eu acordo, levanto, tomo café da manhã, vou trabalhar, saio do trabalho, venho para casa. Hoje eu trabalho a partir das redes sociais também. A todo momento nós somos procurados, né? A facilidade da comunicação trouxe também isso. Quem eu sou? Se o outro muitas vezes está me vendo como não uma pessoa, mas um objeto útil para produzir. Se o outro está me vendo como um objeto útil para que eu faça a companhia para sair, ir ao cinema, beber um chopp, ir a um evento religioso, um teatro, e pontualmente depois não se precisa mais. Não há mais procura, não há o valor em relação à nossa humanidade. E onde está a nossa identidade? A jornalista Isabela Camargo, que pesquisou muito sobre burnout, ela fala o seguinte. Ela está estudando psicanálise e ela colocou uma expressão interessante. Burnout, segundo ela, é a ausência de si mesmo. Em que a pessoa entra na exaustão física e mental, em que ela trabalha, está produzindo, mas na exaustão física e mental ela começa a não produzir mais. E ela ausenta-se de si mesma. Ela não se reconhece, ela não reconhece que ela está em um lugar. E por que ela não reconhece isso? Falta a ela essa percepção identitária. E com essa percepção identitária, ela se colocar, né, em sua identidade.
e fazer um retorno a si. E então buscar constituir ou reconstruir sua identidade. Em uma das perguntas que ela fez ao George Forbes, ela fala assim: o que afeta a nossa saúde mental? E ele respondeu numa frase que eu achei muito interessante: a incapacidade de legitimar novas formas de viver no tempo atual. Porque nós falamos do novo normal, nós falamos de toda essa revolução tecnológica, né? Até um livro do Hidalberto Cheviat, no campo da administração, que ele fala, né, dessa quarta revolução, né, a quarta revolução industrial, que é uma revolução cibernética, né, e dessas questões da digitalização do mundo, e que a Covid-19 acelerou um processo que iria acontecer, né? Em 2017, se vocês pesquisarem vídeos no YouTube, vocês vão ver estudiosos no campo da tecnologia da informação dizendo que o trabalho home office estava a ser realmente já feito nas grandes empresas e trabalhado para que médias e pequenas empresas também começassem a usar dessa possibilidade de trabalho para com seus funcionários, diminuindo assim os custos de aluguel de espaços, de pagar contas de água, luz, né? E assim ter a diminuição dos custos e uma possível otimização da produção, porque os funcionários estariam no reduto celular e assim, colocar entre aspas, livres, né? Sendo que a Covid-19 mostrou que muitas vezes trouxe mais estresse, né? Esse tipo de proposta trabalhista. Porque uma mãe professora dando aula, uma criancinha pequena vendo a mãe em casa, ela não consegue entender que a mãe está trabalhando. Então muitas vezes ela vai bater na porta do quarto enquanto a mãe está dando aula. E faz com que se perca a concentração, fora as questões de os profissionais estarem realmente sabendo usar da tecnologia, né? Há uma falta de preparo, ainda que as tecnologias sejam hoje muito intuitivas e fáceis, né, de nós as estarmos acessando, mas precisamos considerar as gerações, né? Quantas pessoas de seus 50, 60 anos que demonstram uma grande dificuldade para lidar com os processos tecnológicos, né? E claro, eu posso ter uma certa facilidade, mas jovens de 20 anos vão ter muito mais facilidades do que eu, mesmo que a minha geração seja uma geração intermediária entre o acesso a essas novas tecnologias e o tempo em que elas não estavam assim tão intensas, né? E a gente veio acompanhando esses processos. As gerações, os jovens de hoje já encontraram o mundo formatado desse jeito. Esses estímulos também facilitaram para eles o usar, né, desses processos tecnológicos. A questão é que esses processos tecnológicos trazem justamente essa incapacidade de nós estarmos legitimando essas novas formas de viver no tempo atual, pelas dificuldades encontradas no estar realizando o uso das tecnologias, o desejo em estar tirando o proveito
dessas tecnologias. Onde está o meu desejo quando eu quero tirar? Que proveito eu quero tirar na tecnologia? Eu quero realmente dar uma aula, eu quero realmente estar numa reunião de uma empresa e ali estar nessa reunião virtual, ou eu quero simplesmente usar essa tecnologia dentro do meu desejo, que é o estar rolando a tela, vendo reels no Instagram, no Facebook, aleatórios. E aí sim, nesse aspecto, eu me desembaraço com a tecnologia, porque eu estou cumprindo com o meu desejo. Né? Então a incapacidade de nós legitimarmos as novas formas de viver vem disso, e também em um fator muito importante que vejo, que é a comunicação. Nós conseguimos a comunicação nos meios, né? Através dos meios tecnológicos, mas nós temos aquela dificuldade de muitas vezes olhar nos olhos uns dos outros e nos comunicarmos. Até mesmo muitos casais passam a ter uma comunicação melhor no virtual do que na realidade concreta. Vai se gerando, ao mesmo tempo que há a possibilidade de uma comunicação mais rápida, imediata, mas vai se gerando também um isolamento. E dentro desse isolamento, mesmo que eu não precise do olhar do outro para ter a minha identidade, porém, de uma forma paradoxal, se eu não convivo em sociedade, se eu não socializo, como eu posso verdadeiramente me colocar em um lugar onde os meus posicionamentos vão estar presentes? E esse lugar que eu digo é espaço físico. Não é realidade virtual. É realidade concreta, objetiva. Qual o lugar que eu me encontro? E aí isso vai gerar esse desespero humano que nós falamos lá no início, que o Kierkegaard traz em suas obras. De que eu não sou virtual, mas eu, para me comunicar, uso dos espaços virtuais, e dentro dos espaços virtuais eu tenho uma infinitude de coisas, mas eu não dou conta dessa infinitude de coisas que há no espaço virtual, porque eu sou finito. E nem todas as informações a que eu tenho acesso eu vou conseguir decodificá-las em minha mente. Logo, como eu poderei não ter conflitos, frustrações, irritações diante desse processo? Só quando eu me constituir sujeito e perceber que em meio ao infinito do virtual eu tenho limites. Porque o virtual, se nós colocarmos assim, que ele é o olhar do outro, ou olhar de outros, mas digamos um grande outro, né? Vamos usar essa expressão que o George Orwell colocou, né? Em 1984, no livro dele, né? O Big Brother, o grande irmão, que não é uma pessoa, né? Não é uma pessoa, não é um boninho.
é justamente todo o aparato tecnológico, são as câmeras, são o Facebook, são as redes sociais. É o que me faz já não me perceber numa privacidade, em que eu sou vigiado, somos vigiados o tempo todo. E nós, assim, podemos ver que há um grande outro que pode nos dar o tom limitador. E esse tom limitador, psicanaliticamente, é chamado de castração. Então, em um pequeno texto até em que eu pego essa frase solta do Sartre, o inferno são os outros, eu vou falando e no final eu termino que o inferno é o outro porque o outro é castrador. Porque eu posso ser eu mesmo, devo ser eu mesmo. Mas nem tudo que eu desejo é legítimo, e é justamente por não ser legítimo e por ser amoral é que muitas vezes eu me deixo castrar. Assunto complexo, não é assunto fácil, isso vai, espero, gerar várias reflexões. E vamos assim encerrando a live de hoje, deixando mais essas reflexões. Aqueles que vão ouvir em outro momento, possam estar aí querendo perguntar, comentar, deixar nos comentários aí depois o que fizeram de reflexão sobre os assuntos trazidos hoje. Fiquem bem, tenham uma boa noite sábado, um bom domingo